Você já parou para analisar a fauna e a flora presente nos biomas brasileiros? Nós somos o terceiro C, turma de 2023, e iremos falar um pouco sobre isso para vocês. Uma das espécies de flora mais presentes no bioma da Mata Atlântica são os ipês caducifolias, ou seja, parte de suas folhas, e são de grande porte e é considerado a flor nacional e o pau-brasil a árvore nacional. O pau-brasil é uma árvore que pode atingir até 30 metros de altura e 1,5 metro de diâmetro de tronco. Geralmente, as árvores dessa espécie se mantêm entre 10 e 15 metros de altura, com um tronco proporcionalmente mais fino e de coloração cinza escura. O pau-brasil ganhou interesses portugueses por conta de sua madeira, que possui uma resina única, utilizada para produzir corante de coloração rara na época. A onça-pintada é o maior carnívoro das Américas, podendo medir cerca de 1,90 m de comprimento, até 80 cm de altura e pesar até 135 kg. Seu corpo é robusto e possui uma grande força. A onça-pintada é um animal ameaçado de extinção no Brasil, principalmente pela caça ilegal e o aumento do desmatamento e das queimadas na Mata Atlântica. É um animal predador e carnívoro. A preguiça pode viver até 40 anos. A cor do pelo varia entre cinza e marrom com manchas variadas. Ela tem unhas longas usadas para defesa e para se pendurar em árvores. O Brasil, devido à sua grande expansão territorial e localização, é um país privilegiado quando comparado ao demais. Possui 367 quilômetros de litoral, composto por diversos tipos de formações vegetais. A variabilidade de espécies de animais, formada por uma grande diversidade de ecossistemas. Toda essa extensão da zona costeira, ou faixa litorânea brasileira, é caracterizada por vários tipos de paisagens: dunas, ilhas, praias, recifes, construções rochosos, baias, estruturados, trechos e facilias. No norte, Cabo Orange, na foz do rio Opopoque, ao sul do país, Chuí, passando por 17 estados e mais de 400 municípios. O clima é subtropical, caracteriza-se pela alta amplitude térmica anual, com verões quentes e invernos frios, e chuvas bem distribuídas durante o ano. A influência de massa de ar frias no inverno pode causar geladas e precipitação na forma de neve. Manguezais estão em área de transição entre o ambiente terrestre e o marinho. São comuns estuários, enseadas em lagoas de água salgada. Eles estão presentes em cerca de 30% da costa brasileira. O dos manguezais é odoroso, negro e profundo, e fica constantemente inundado. Nele está uma rica de camadas de madeiras orgânicas, composta por micro-organismos e, assim, pode faltar ao meio nas formas de nutrientes. É comum para essa espécie atingir os 2 metros, sendo que os indivíduos podem até viver aos 30 anos. Das menores espécies de cataeros, e sua distribuição é restrita, ocorrendo apenas águas costeiras, baias, ensadeadas, estaduários do oeste do Oceano Atlântico, desde Honduras até o sul do Brasil. Apesar de o nome, por vezes, gerar confusão. O ponto cinza é uma espécie de golfinho. No passado, a espécie ponto cinza era considerada uma subespécie marinha do tucuxi. Tudo, diferenças marcantes no tamanho e análises métricas tridimensionais repercutiram na separação da espécie costeira da fluvial em 2002. A floresta amazônica é conhecida por sua incrível diversidade de plantas. Algumas das plantas típicas e suas características incluem palmeiras, açaí, burai e outras palmeiras são fornecendo frutos e recursos valiosos. Árvores altas como a serigueira e a castanheira
que forma a copa da floresta e pode atingir alturas impressionantes. Plantas trepadeiras, lianas, como a cipó de alho e a cipó de jiboia, que se entrelaçam nas árvores. Plantas epífitas. Orquídeas e bromélias são exemplos de plantas que crescem sobre outras plantas, muitas vezes nas árvores. Plantas medicinais. A floresta abriga uma vasta variedade de plantas com prioridades medicinais, como a unha de gato e a erva de São João. Plantas carnívoras. Embora menos comuns, algumas plantas carnívoras, como a jararaca e a drosófila, podem ser encontradas. Bromélias. Plantas da família Bromeliaceae, que se adaptaram a diferentes nichos ecológicos na floresta, incluindo o chão da floresta e os dóceis das árvores. Árvores fruteiras. As árvores fruteiras, como cunha e cupuaçu, produzem frutas deliciosas. Essas são algumas das plantas que compõem a rica tapeçaria botânica da floresta amazônica, que é a essência para a saúde do planeta e abriga inúmeras espécies vegetais ainda não descobertas pela ciência. O boto cor-de-rosa é o maior dos golfinhos fluviais, com os machos atingindo 2,55 metros de comprimento e 185 kg, e as fêmeas 2,15 metros e 150 kg. Possui uma estrutura corpórea encorpada e robusta. O corpo dos botos é muito flexível. Eles precisam ser ágeis para desviar de obstáculos, como troncos caídos na água, e para capturar suas presas. Suas nadadeiras e peitorais são grandes. Com elas fazem movimentos para trás, o que ajuda a realizar manobras com facilidade apesar de seu tamanho. O porte ajuda ao contrair de outros golfinhos de rio, como esclarece o especialista. O boto apresenta um marcado dimorfismo sexual, no qual machos são maiores e mais pesados que as fêmeas. Basicamente, é um animal solitário. Alimenta-se de peixes, mas também pode ingerir moluscos e crustáceos. A estação de procriação inicia em outubro e novembro, com o nascimento que acontece 8,5 meses depois, em maio e julho, quando os níveis da água chegam no limite. O folclore brasileiro conta com a lenda do boto cor-de-rosa, tem presente nos rios amazônicos, que, segundo essa lenda, é capaz de se transformar em um homem galateador, com o propósito de conquistar mulheres na festa, para em seguida engravidá-las e abandoná-las. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil. É conhecido como savana brasileira e possui uma grande biodiversidade. Sua vegetação possui características predominantes como árvore de tronco grosso e tortuoso, além de gramíneas e arbustos. Árvore de médio porte, medindo entre 6 a 18 metros de altura, em geral com um tronco tortuoso e de casca grossa, características de árvore do cerrado. Pode ter o tronco ereto, folhas digitadas com 5 foliolos, as flores são verdes, difíceis de se distinguir entre as folhas. Jatoba do Cerrado. Forma biológica é uma árvore decídua. As árvores maiores atingem uma dimensão próximas de 20 metros de altura e 50 centímetros de DAP, diâmetro à altura do peito médio, a 1,30 metros do solo, na idade adulta. Tronco é um tortuoso, com frutose curta. Ramificação é dicotômica e a copa é baixa. O tatu canastra é a maior espécie de tatu conhecida, medindo entre 1,20 m e 1,50 m e pesando até 60 kg. A carapaça é marrom escura, com uma faixa esbranquiçada na borda, que tem de 11 a 13 cintas móveis. O lobo-guará é um canídeo que apresenta entre 95 e 115 centímetros de comprimento, cerca de 1 metro de altura, cauda com tamanho entre 38 e 50 centímetros e pesa entre 20 e 30 kg. Devido a essas características, esse animal é considerado o maior canídeo da América do Sul. Características das gramíneas, localizadas na região sul. As gramíneas constituem uma família muito extensa de ervas anuais, como as gramas. Possuem folhas semelhantes a lâminas
e em sua maioria possui caule oco e raízes ramificadas. Existem inúmeras espécies de gramíneas, cerca de 1.000 espécies, distribuindo em 650 gêneros. As gramíneas são plantas que podem ser anuais ou perenes, rizomatosa ou estolonífera, com flores nas maiorias das espécies. Principais características das gramíneas: rápido desenvolvimento, período juvenil curto, geração de um grande número de descendentes, baixa exigência nutricional, facilidade de adaptação em ambientes diversos, sementes pequenas de fácil dispersão, boa resistência ao fogo. A palmeira anã é um arbusto de folha persistente que, em condições ideais, pode se atingir até 4 metros de altura. As folhas são verdes em formas de leque, cortadas em 20 segmentos estreitos e agudos, com um pecíolo largo e limbo rígido, de margem espinhosa dentada. Endemismo mediterrâneo é originária da costa mediterrânea ocidental, podendo ser encontrada em estado espontâneo em Portugal, Espanha, França, Itália, Marrocos e Tunísia. É a única espécie de palmeira nativa da Europa continental. É uma das palmeiras mais resistentes que existem. Não tolera a geada, mas resiste bem ao fogo, dando-se bem em solos pobres e rochosos. A ema, também conhecida como nandu, nandu comum, nandu grande, iandu, guaripé e xuri, é uma ave da família Reidae, nativa da América do Sul. É uma ave não voadora e usa suas grandes asas apenas para se equilibrar enquanto corre. Os machos são os responsáveis pela incubação e o cuidado com os filhotes. Pode chegar a pesar até 23 quilos. Perdiz é o nome comum de algumas espécies de aves califormes, de pequeno porte pertencente à família Phasianidae, que também inclui o fazão. Algumas espécies de perdizes: perdiz cinza, perdiz vermelha, Alectoris rufa. Ela pesa 450 gramas. Perdiz chucar, 50 gramas. Perdiz vermelha, 530 gramas. Perdiz cici, 200 gramas. O Pantanal é composto por um pouco da Amazônia, um pouquinho do Cerrado, uma parte da Mata Atlântica e a outra parte do Chaco boliviano. É considerado a maior planície de inundação contínua do planeta. É influenciado por rios que drenam a bacia do Paraguai. São cerca de 150.355 km², menos 1,76% da sua área total do território brasileiro, que contém 65% do território do estado de Mato Grosso do Sul e 35% do estado do Mato Grosso. Embora ele seja o bioma com a menor extensão no território brasileiro, o Pantanal é um dos mais exuberantes e o menos afetado, que ainda mantém 86,77% de sua cobertura vegetal nativa. Iremos falar um pouco sobre a árvore carandá e a planta Victoria regia, que normalmente é encontrada pela região. A árvore carandá tem um nome científico chamado Copernicia alba. Ela é encontrada normalmente na Ásia. Os seus frutos são comestíveis e têm um sabor agridoce. É utilizado para fazer geleias, sobremesas e sucos. Os frutos são ricos em vitamina C e antioxidantes e são usados na medicina. A planta carandá é resistente e fácil de cultivar. Ela cresce bem em climas quentes e secos e é uma planta resistente à seca. A planta carandá, Carica carandas, tem várias características distintivas. Aqui estão algumas das principais características da planta caranda. Arbusto. A caranda é um arbusto lenhoso, que pode atingir alturas de 1,5 a 4 metros. Folhas. As folhas da caranda são opostas, simples e elípticas. Elas são verdes escuras e brilhantes, geralmente medindo de 5 a 7 centímetros de comprimento. As características da planta carandá, assim como qualquer outra planta, são resultado de adaptações evolutivas que a ajudaram a sobreviver e prosperar em seu ambiente natural. Victoria amazônica é o nome científico da planta, que é nativa das regiões amazônicas da América do Sul. As folhas da Victoria regia
podem atingir até 3 metros de diâmetro, tornando-a uma das maiores plantas aquáticas do mundo. A Victoria regia é uma planta icônica da Amazônia e tem importância cultural e ecológica na região. Como muitas plantas da Amazônia, a Victoria regia enfrenta ameaças devido à perda de habitat e desmatamento. Flutuação. As folhas têm bordas elevadas que ajudam a manter a planta flutuando na superfície da água. Isso permite que a planta exponha uma grande área de superfície ao sol para a fotossíntese e também evita que as folhas sejam submersas pela água, o que prejudicaria sua função. Além de suas nervuras, possui bordas de aproximadamente 10 centímetros em suas extremidades e também compartimentos de ar em sua região inferior. Essas duas estruturas permitem com que, mesmo em contato com a água, a folha não afunde e tampouco ocorra refluxo desta. A arara azul pode ser avistada em savanas ou florestas e habita vários países, como Paraguai, Bolívia e Brasil. Nacionalmente, as maiores populações estão localizadas no Pantanal, onde cerca de 90% dos ninhos de araras azuis são feitos em manduvis, árvores de núcleo macio. De acordo com a bióloga, as araras têm um papel primordial na natureza como verdadeiras engenheiras ambientais. Elas conseguem ampliar pequenas cavidades para se reproduzirem, função que beneficia outras 24 espécies que usam a mesma cavidade para a mesma função. Onde não há arara azul, também não há diversidade, porque as outras espécies dependem desses espaços e não conseguem produzi-los sozinhos. Essa é uma característica possível por causa do bico das araras, considerado grande e forte. Além disso, elas são dispersoras de sementes e comparáveis aos grandes mamíferos nessa função, porque as carregam até longas distâncias. Pesquisadores que trabalhavam com a ave comprovaram que elas percorrem trechos de até 1 quilômetro para dispersar frutos da planta-mãe. Recentemente, o Pantanal sofreu uma grande queima. Irei ler uma reportagem que foi publicada em 17 de novembro de 2023 por Carolina Pimentel, repórter da Agência Brasil. Em 16 dias de novembro deste ano, foram registrados 3.098 focos de incêndios no bioma, um recorde histórico para o mês, desde 2002, quando foram contabilizados 2.328 focos. Em relação ao mesmo período de 2022, aumento de queimadas ultrapassa 1,400%, conforme o monitoramento do Programa de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O tempo seco e a onda de calor favorecem o grande número de incêndios, que destroem a vegetação e a fauna. Na última quarta-feira, dia 15 de novembro, o fogo chegou a invadir uma rodovia. As chamas foram controladas pelas equipes de brigadistas e não alcançaram as casas. Os incêndios levaram os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados que abrigam o bioma, a decretar situação de emergência na região norte do Pantanal. 15/11, o bioma restriu 1 milhão de hectares queimados em 2023. As atividades humanas podem contribuir para as ondas de calor de várias maneiras. A queima de combustíveis fósseis aumentam as emissões de gases de efeito estufa, agravando as mudanças climáticas, o que pode intensificar e prolongar as ondas de calor. Além disso, o desmatamento e a urbanização podem alterar os padrões climáticos locais, influenciando a formação e a persistência das ondas de calor em certas áreas. Recentemente, vivemos uma onda de calor, e as ondas de calor podem contribuir para incêndios, devido ao aumento das temperaturas e da aridez, tornando a vegetação mais seca e inflamável. Quando combinadas com outras condições favoráveis, como baixa umidade do ar e ventos fortes, as altas temperaturas podem intensificar a propagação do fogo e tornar mais difícil controlar ou conter os incêndios. As ondas de calor são causadas por condições climáticas específicas, como o sistema de alta pressão que retém o ar quente por períodos prolongados. Isso leva às temperaturas locais, resultando em uma onda de calor, e as mudanças climáticas globais podem intensificar esses eventos. As atividades humanas podem contribuir para as ondas de calor de várias maneiras. A queima de combustíveis fósseis aumentam as emissões de gases de efeito estufa,
agravando as mudanças climáticas, o que pode intensificar e prolongar as ondas de calor. Além disso, o desmatamento e a urbanização podem alterar os padrões climáticos locais, influenciando a formação e a persistência das ondas de calor em certas áreas.